Olá, caríssimos, bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal do Professor Possani. O vídeo que eu vou fazer agora é um vídeo bem interessante, bem bonito, sobre um tema que a gente estuda pela primeira vez no ensino médio. É um tema que os alunos em geral acham um pouco sofisticado, mas é muito bonito, muito interessante e é uma coisa que vai ter muitas aplicações no futuro para os usuários de matemática. Eu vou falar sobre função inversa. Eu já falei de maneira genérica sobre inversão de objetos em matemática e eu vou focar na teoria de funções inversas, quando que uma função é invertível e como calcular a inversa. Então são duas coisas que eu vou analisar com um pouquinho mais de proximidade. O teorema que dá uma condição necessária e suficiente para uma função ser invertível e o cálculo da inversa e o seu gráfico. Então, retomando a definição, o que é uma função, quando é que uma função é invertível? Entre dois conjuntos, uma função de um conjunto A no conjunto B, nem precisam ser conjuntos numéricos. Ela é invertível se existe, e é condição necessária e suficiente, uma função B que vem do conjunto B para o A, que inverte aqui. A f vai de um A, de um conjunto A para um conjunto B, a inversa faz o contrário, vai de B para A. E essa função que existe para que a f seja invertível tem que ter essa propriedade de composição. Se nós compusermos f com g ou g com f nas duas ordens, esse é o símbolo de composta, não? Se fizermos f composta com g aplicado no x, dá o próprio x, ou seja, a composta dá a função identidade. Prestando atenção que se eu colocar nessa ordem, esse x está em b, porque eu primeiro coloco g, né? Ele tem que estar no domínio da g, porque como é que eu calculo f composta com g? Eu faço g de x e depois f de g de x. Mas então esse x tem que estar no domínio da g, portanto, em b. E se eu fizer na outra ordem, g composta com f, calculado em x, também dá x, também é a função identidade. Só que agora é a identidade no conjunto A, porque aqui eu calculo primeiro f de x, então x tem que estar no domínio da f, que é o A. A notação que a gente usa para a inversa é expoente menos 1, é uma notação clássica de inversão em matemática. Para matrizes, para tudo, a gente indica inverso com o expoente menos 1. Bom, e tem um teorema inicial muito importante, que é quando que uma função é invertível. Função é invertível, sei somente se ela é bijetora. Esse resultado ele é muito intuitivo. Quando a gente faz um esboço, um desenhinho, a gente se convence que ele é verdadeiro. Mas eu vou fazer um pouquinho mais, eu vou dar os passos de uma demonstração formal de que isso é verdade. O que o teorema diz? Que para f ser invertível, ela tem que ser bijetora. Lembre-se que bijetora é sinônimo de bijeção, de biunívoca. É ao mesmo tempo injetora ou injetiva e ao mesmo tempo sobrejetora ou sobrejetiva. Injetiva significa que não há repetição, não há valores distintos que vão no mesmo, e sobrejetiva que esgota todos. Então, se você pensar numa função que faz esse serviço, vai associando os pontos de modo injetivo e sobrejetivo, você fica com uma relação 1 a 1 entre o conjunto de saída e o conjunto de chegada. E aí, por que se ela é bijetora, ela é invertível? Porque eu consigo definir a função do outro lado. Se ela é bijetora, eu faço a função que desfaz. A inversa é justamente a função que desfaz o que a f fez. É a função que vai mandar, neste desenho que eu esbocei na lousa, que vai mandar o A no 3, o B no 1, o C no 0 e o D no 2, desfazendo o que a f fez. É muito intuitivo. A gente, pensando nesse esbocinho, a gente se convence disso. Uma demonstração um pouquinho mais formal. Se ela é invertível, por que ela é bijetora? Então, nesse sentido da implicação. Invertível implica bijetora. Vou mostrar que ela é sobrejetora. Por que ela é sobre? Então, estou supondo que é invertível e vou mostrar que é sobre.
Tome um y em B. B é o conjunto de chegada. Bom, como eu sei que f de g de y é y, porque por definição, essa é a definição de ser invertível, e eu estou supondo que ela é invertível, vale isso, f de g de y é y. Ou seja, f de g de y é y. Em outras palavras, este y genérico que eu tomei em B é a imagem de f calculado em alguém. Portanto, ele está no conjunto imagem. Bom, mas se ele já estava no contradomínio e agora eu provo que ele está no conjunto imagem, é porque o conjunto imagem é o próprio contradomínio, ou seja, a f é sobrejetora. Isso aqui significa que o B é igual ao conjunto imagem, ou seja, ela é sobrejetora. E por que ela é injetora? Ela é injetora, definição de injetora. Supõe que f de x é igual a f de y, que a f coincide em duas variáveis, em dois valores da variável. Coloco g bola f de x, g bola f de y. Como ela é invertível, isso da identidade, x igual a y, ou seja, não há repetição de imagens para valores distintos no domínio. O x tinha que ser idêntico ao y, então a f é bijetora. E a demonstração no sentido do lado de lá. Se ela é bijetora, eu já mostrei como é que constrói a inversa. Suponha então agora que ela é bijetora. Toma y em B, existe um único x em A, tal que f de x é o y, porque agora eu estou supondo que a f é bijetora, então existe um x que vai parar no y e ele é único. Então eu defino g de y como sendo esse x. Então ficou bem definida uma função do B no A, e agora tem que mostrar que é composta da identidade. E isso é, de novo, usar essa demonstração meio conjuntística, como eu fiz aqui. Os passos são relativamente simples, né? Então, eu construí a inversa, a G, e agora tem que provar que ela de fato é inversa. Isso que eu fiz, já tinha feito no desenho, acabei de fazer, mostra que eu construo uma função, que é candidata à inversa. E agora tem que fazer mesmo, são passos simples, mostrar, por exemplo, que f composta com g de y dá y. Por quê? Porque isso é f de g de y. E quem que é f de g de y? Como é que eu construo isso? Eu construí do seguinte jeito, eu digo que o g de y é aquele valor lá no x, esse aqui é um x, né? Que quando eu calculo a f dá o próprio y. Então isso aqui, pela maneira como eu construí, é o próprio y. E no outro sentido, também é direto assim, né? Deixo para vocês fazerem no outro sentido, G composta com F. Então, teorema demonstrado. A condição de ser invertível é ser bijetora. Vou mostrar como é que a gente calcula a inversa e no meio dessa construção eu vou mostrar também como que a relação que existe entre o gráfico de uma função e da sua inversa. Isso é uma construção bem interessante. A gente tem uma coisa bem geométrica para compreender. Tá? Então, vou passar para o cálculo da inversa da função. Então, vamos lá, vamos fazer cálculo de uma inversa. A primeira função que nós vamos fazer o cálculo de uma inversa vai ser uma função bem simples. Vocês já vão perceber como o tema é rico, né? Peguei a função dos reais nos reais, que é dada pela fórmula 2x menos 4. É uma função do primeiro grau, polinomial do primeiro grau. Bem simples. Vamos pensar conceitualmente no que faz essa função. Bom, ela associa valores reais a valores reais. Eu tenho a fórmula. Se eu colocar x igual a menos 1, aqui dá menos 2 menos 4, dá menos 6. Se eu colocar x igual a 0, dá menos 4. 0 menos 4. Se eu colocar x igual a 1, dá menos 2. Se eu colocar x igual a 2, dá 0. Lembra o conceito de raiz? 2 é raiz dessa função, porque a imagem é 0. Se eu colocar x igual a 3, a imagem dá 2.
Então isso é o que a f faz. Agora vamos pensar na inversa. O que faz a inversa? Ainda não sei a fórmula da inversa, eu vou calcular. Eu ainda não sei a fórmula da inversa, mas a inversa tem que, porque é o conceito de inversa, a inversa tem que mandar o menos 6 no menos 1. É isso que faz a inversa, ela faz o contrário do que a primeira fez. A inversa tem que mandar menos 4 no zero. É isso que é ser a inversa. E a mesma coisa para os outros valores. Tá. Então, eu vou agora calcular a inversa. A direta, como a gente viu, é a função que faz o y igual a 2x menos 4. Eu coloquei os valores aqui e a gente até preencheu a tabelinha. Agora eu quero fazer o processo contrário. Então é natural eu inverter isso. E eu escrever, por exemplo, que 2x, passo o menos 4 para lá, é igual a y mais 4. E se eu dividir tudo por 2, o x fica y sobre 2, passei 2 dividindo, mais 2. 4 dividido por 2. E essa é a fórmula que é da inversa, que é da tabelinha que eu estou colocando aqui de outra cor, da cor azul. Veja só, se eu colocar y igual a menos 6, fica menos 3 mais 2, menos 1. Se eu colocar y igual a menos 4, fica menos 2 mais 2, 0. Se eu colocar y igual a menos 2 com 2 dá menos 1, com 2 dá 1. Exatamente desfazendo a tabela anterior. Se eu colocar no y 0, isso dá 0, obtenho 2. E se eu colocar aqui 2, dá 2 sobre 2, 1, mais 2, 3. Quer dizer, essa é a inversa. Então, se alguém me pergunta qual é a fórmula da inversa, eu respondo x igual a y sobre 2 mais 2. Pausa para uma coisa muito curiosa e que os alunos sempre estranham um pouquinho a primeira vez que eles vêm. Essa é o que eu fiz, eu inverti, né? Eu peguei a fórmula da f e calculei a inversa. Só que agora eu vou fazer uma outra coisa. Imagine que um aluno, um de vocês, entre na sala agora. Ele não viu nada do que eu estou fazendo, não assistiu nada. Ele entra na sala agora e ele me pergunta, Possani, o que você está fazendo? Eu falo, eu estou calculando a inversa de uma função. Ele fala, você conseguiu calcular? Consegui. Aí quanto que deu? E aí eu falo para o aluno que acabou de entrar e que não viu nada. Eu falo, a inversa deu essa fórmula aqui, x igual a y sobre 2 mais 2. Sabe o que esse aluno vai me falar? Ele fala, Possani, tudo bem, mas por que você está fazendo x em função do y? A gente sempre faz o y em função do x. É um hábito. Tanto faz, né? Variável é variável, você pode usar o nome que você quer. Você pode usar w, pode usar r e s. Eu podia dizer que a inversa é dada por u igual a v sobre 2 mais 2. Não importa o nome da variável. Mas a gente tem um hábito de pôr o x em função do y. Então, se eu forneço para alguém a resposta x em função do y, a pessoa acha estranho, porque ela está muito acostumada que é o y em função do x. Então, como é que a gente faz isso na sala de aula? Qual é o procedimento escolar? A gente toma a fórmula da direta, a gente inverte desse jeito, e daí na hora de dar a resposta, eu escrevo assim, f a menos 1 de x, posso usar aquela outra expressão, né, g de x, mas eu escrevo x sobre 2 mais 2, apenas para respeitar o hábito que a gente tem de sempre usar x como variável do domínio de uma função. É um hábito muito enraizado e a gente respeita esse hábito. Tá? Então, procedimento de cálculo da inversa. Pega a fórmula, desfaz e, na hora de dar a resposta, troca as letras. Esse troca as letras, às vezes os alunos ficam um pouco irritados quando o professor faz isso. Tá? Vou fazer o gráfico dessas duas funções e mostrar uma coisa muito interessante para vocês. A f, agora estou fazendo bem genérico, ela manda um certo a, um valor a num certo b. Isso é o que a f faz. Isso significa, em termos de gráfico, que o ponto AB está no gráfico da f. A inversa manda o b no a. Isso significa que o ponto BA está no gráfico da G.
Acontece que o ponto AB e o ponto BA, quando você troca, inverte a abscissa e a ordenada, eles são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. E eu vou fazer o gráfico dessa função e mostrar isso bem claramente para vocês. Então, olha a parte gráfica, que apelo que ela tem. Então, primeiro, estamos num sistema de coordenadas e a função direta do meu exemplo, 2x menos 4, ela tinha uma raiz no 2 e cortava o eixo dos y no termo independente menos 4. E o gráfico é uma reta. E a gente mais ou menos tem uma certa facilidade, né, para desenhar reta, porque a gente acha 2 pontos e a gente com uma régua consegue traçar o gráfico dessa função. Tá? Isso aqui é a f. Lembra o que eu falei? A f, se eu pegar aqui o x igual a 3, a imagem é 2. Na f, se eu pegar x igual a 3, dá 6 menos 4, 2. Então o ponto 3, 2 está no gráfico. Na inversa, o que acontece é o contrário. Eu ponho 2 aqui e me dá como resposta 3, porque ela inverte. A f manda o 3 no 2, a inversa manda o 2 no 3. Então a inversa vai ter ponto no gráfico 2, 3. Tá? Então a f tem no gráfico 3, 2 e a f é menos 1 tem no gráfico 2, 3. E essa reta, x sobre 2 mais 2, ela passa nesse ponto, o termo independente é 2, e o coeficiente angular é meio. Ela é essa reta aqui, ela tem uma raiz, né, no menos 4, né, que menos 4 sobre 2 dá menos 2 mais 2. Então ela é uma reta que vai ter esse aspecto. E ambas são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então aqui eu tenho a f, que eu desenhei primeiro, aqui f é menos 1, e aqui eu desenhei a bissetriz, a reta y igual a x. E esses gráficos são simétricos em relação a essa reta y igual a x. É como se a reta y igual a x fosse um espelho e o gráfico de uma se reflete no gráfico da outra. Então, esse tema é muito interessante. Eu vou parar esse vídeo aqui e vou fazer mais umas continhas com inversas em outro vídeo para vocês acompanharem, a parte 2. Tá bom?